Olá pessoal, hoje meu expediente aqui no home office está acabando agora e foi o momento que eu pude vir aqui comentar com você alguns pontos importantes do cenário atual, tá? E eu quero me ater hoje, tá, tão somente ao problema da insegurança jurídica que está presente no nosso país. E quero mostrar para você, nos próximos stories, como que isso pode afetar a sua vida, tá? E como que isso afeta a vida das pessoas, tanto empresários quanto trabalhadores, no caso aqui, quanto contribuintes que estão aí sempre se relacionando com o fisco, com o governo, tá? E que estão sendo impactados pelas medidas que o governo está tomando, tá? Então vamos conversar hoje a respeito tão somente da segurança jurídica, tá bom? Vamos para os próximos stories para eu começar a conversar isso com você, tá? E a partir de amanhã eu vou fazer uma sequência. A partir de amanhã eu vou fazer alguns stories comentando o nosso cenário econômico atual, como que nós vamos olhar para o futuro, tá? Trabalhar com as incertezas, como lidar com as incertezas que nós estamos aí diante delas, tá? Como que nós criamos as tendências, como que nós na economia, né? Eu, por exemplo, que fiz mestrado em economia, como que eu posso contribuir com você que está aí do outro lado da tela a respeito dessa questão. Vou falar de alguns anos anteriores, são muitos questionamentos que precisam ser feitos, muitas análises, muitas reflexões que precisam ser feitas, tá? Mas, como hoje nós tivemos esse quadro aí da medida provisória que flexibilizou as relações trabalhistas, MP 927, eu quero comentar com você a respeito de um tema específico, a segurança jurídica, tá? E aí, é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso tema da noite. Todos nós somos pessoas sujeitas a termos direitos e deveres. Você sabe disso. Qualquer leigo sabe disso. Tá? Todos nós temos direitos e deveres. Tá? Em tese, toda pessoa, independente dela ser advogada, dela ser jurista ou não, ela tem por obrigação de saber os seus direitos e deveres. Tá? É um dever nosso saber nossos direitos e deveres. É claro que isso na prática não acontece muito, mas pelo menos nós temos alguns sensos, bons sensos. Nós utilizamos assim métricas na nossa vida em que nós acabamos tendo um consenso, utilizando o costume, utilizando técnicas amadoras até, mas que acabam sendo socialmente aceitas pelo direito, como por exemplo os costumes, tá? E além dos costumes, a sociedade ela também tem algumas métricas. Por exemplo, você sabe que o seu direito, ou então a maioria da sociedade até convencionou já que o seu direito termina onde o do outro começa, tá? Só que nós não temos somente as nossas relações entre nós particulares, entre mim e você, entre você e o seu coleguinha. Nós temos também, ou algum desconhecido, tá? Nós temos também as relações jurídicas com o governo, tá? Como nós fizemos aqui um contrato social que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Como nós temos esse contrato social regulando a nossa vida, tá? Aqui entre nós, sociedade, nós temos os deveres e direitos consagrados nessa lei e nas leis que regulamentam e em todo o resto da legislação que regulamenta cada lei, tá? Aqui em sentido lato para o leigo entender, gente. Bom, eu quero dizer para você que diante dessas relações que nós temos com o Estado, principalmente os empresários, todos nós, tá? Temos, qualquer pessoa, mas principalmente os empresários, eles trabalham com tendências, tá? E a partir dessas tendências é que nós tomamos as decisões, tá? Quando o Estado ele tem um comportamento, quando um sujeito tem um comportamento, o empresário ele observa esse comportamento do Estado, ele observa esse comportamento do sujeito, até do cliente dele, tá? Ele também observa esse comportamento. E por assim ser, e por assim observar, ele toma decisões. Ele empresário, toma decisões, faz planejamentos,
cria planos de ações, cria modelos de negócio, cria diversas ideias, bota diversas ideias em prática e executa, ou então planeja para executar em um determinado tempo, em um determinado momento, de acordo com a realidade dos fatos, das situações. Ponto. Isso faz com que essa previsibilidade, haja uma previsibilidade, cria-se uma previsibilidade. Às vezes essa previsibilidade, ela acontece, às vezes é tão somente uma plausibilidade, mas foi fundada numa hipótese que não foi validada. E cada hipótese, cada previsibilidade, para cada previsibilidade se cria uma hipótese. E para cada hipótese, tá, se cria a previsibilidade. Ou então se cria uma tendência, ou se valida ou não uma tendência, tá? E existe ciência para explicar isso. A ciência estatística, ela testa a hipótese, tá? Ela testa a hipótese e a partir dos testes da hipótese, ela reconhece se aquela hipótese pode ser validada ou não, tá? De acordo com o que se chama aí de intervalo de confiança, para dar uma credibilidade para essa hipótese, tá? Bom, eu não vou adentrar aqui na profundidade disso agora, eu vou falar isso durante esses próximos dias, mas agora nós chegamos a partir das hipóteses, a partir das tendências, nós tomamos decisões e a partir dessa tomada de decisões nós esperamos alguma coisa de outrem, tá? Às vezes nós acabamos esperando alguma coisa de outrem, uma atitude de outrem de acordo com a sua postura, tá? E é aí que nós chegamos na segurança jurídica. A segurança jurídica é a sensação que uma pessoa, seja física ou jurídica, tem perante outra pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, tá? Então, gente, a segurança jurídica é um ato esperado de alguém, é uma percepção, é a construção de um cenário a partir de uma percepção que você tem, seja você empresário, seja você jurista, seja você uma pessoa comum, uma pessoa física, tá? Tem diante de em uma determinada situação, diante da postura de uma outra pessoa, seja ela física ou jurídica, você espera um determinado tipo de comportamento, tá? Mas o que nós temos hoje vivido, tá? É um momento de insegurança jurídica, tá? A segurança jurídica, ela se aplica tanto às relações do particular com o Estado, quanto nas relações entre o particular com outro particular, tá? Isso é muito importante que você saiba. A segurança jurídica, essa noção da segurança jurídica, tá? Ela se aplica em todas as relações jurídicas, tá? Em todas as relações aplicadas pelo direito, todas as relações em que o direito está presente, tá bom? Insegurança jurídica, ela começa quando a outra pessoa que está se relacionando com você, ela toma uma postura diferente que você não esperava, tá? Às vezes é uma relação contratual, você está em um contrato com um determinado fornecedor, um contrato com um parceiro de negócio seu, acontece, às vezes ele tem um comportamento que você não esperava, tá? E se não há uma previsão no contrato desse comportamento que você não esperava, você vai ter problemas, tá? Você está vivendo aí o problema da insegurança jurídica, tá? Mas esse problema da insegurança jurídica, ele é muito mais grave quando a outra parte é o Estado, quando você está lidando com o Estado, tá? E eu vou te dizer uma coisa, nos próximos stories. Se você é empresário ou empresária, você tem um outro sócio aí, você tem um grande sócio ao seu lado. Ah, professor, mas eu sou individual. Ah, professor, doutor João, eu sou sozinho, eu sou o único sócio da minha empresa. Eu sou unipessoal, professor. Calma, meu amigo, minha amiga. Você tem um sócio chamado Estado, tá? Você tem um sócio chamado Estado que está tomando impostos de você, tributos de você, tá? Então, como você tem esse sócio chamado Estado, independente da sua atividade que você exercer, seja um profissional liberal, seja uma atividade, qualquer atividade empresarial que você exercer, você vai ter um sócio chamado Estado. Até você, pessoa física, você tem um sócio do seu patrimônio, que é o Estado, tá? Ou seja, você está sempre lidando com o Estado. E o Estado, ele está sempre surpreendendo,
tá? Essa é a grande notícia que eu quero passar para vocês. Esse é o comentário de hoje para você. Por mais que você seja organizado ou organizada, por mais que você adote medidas que nós chamamos de medidas de compliance, ou seja, de adequação da sua empresa às normas que o Estado coloca para nós, você está sujeito às instabilidades do sistema, tá? E o sistema é instável e o Estado, ele gosta de causar insegurança jurídica, tá? Por exemplo, no âmbito tributário, nós, muitas das vezes, há mais de uma década, nós escutamos discursos de fiscais, de procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Estado, procuradores do município, que são as pessoas que defendem o erário, o dinheiro público, tá? Essas pessoas, elas chegam e falam assim, nossa, agora nós vamos começar um parcelamento, agora nós vamos começar uma nova medida, vamos fazer isso, isso e isso para beneficiar. Aí elas falam assim, ó, vamos fazer um paliativo, vamos diminuir a alíquota, vamos fazer uma suspensão da cobrança, vamos deixar para pagar depois, vamos fazer uma moratória. E aí, de repente, elas falam alguma coisa, dizem que vão fazer o parcelamento de uma forma e fazem de outra. Elas contrariam a expectativa que elas mesmas geraram no contribuinte, nas outras pessoas. E aí sim, nós temos o cenário da insegurança jurídica. O que aconteceu nessa medida provisória que foi aí publicada nesta segunda-feira foi isso, tá? Ela foi editada no domingo, publicada na segunda, tá? E aí foi isso que aconteceu, tá? Uma alteração da medida provisória mediante pressão popular. Essas alterações da medida provisória prejudicam pessoas que estavam se planejando a partir do momento da reação que essa medida provisória começou a causar. Diante de posturas controvertidas, gera insegurança no contribuinte e na pessoa que está empregando outros e até no próprio empregado, porque você já vai começar, os empresários eles reagem rapidamente, eles não demoram a reagir. Aí quando você tem essas alterações num dia só, isso é prejudicial para o governo, é prejudicial para o combate da situação, para o enfrentamento da situação, e isso aí demonstra a insegurança do próprio governo, tá? Isso aí mostra que o próprio governo está fraco, né? Que é um governo fraco, é um governo incompetente, tá? Para enfrentar a situação. E essa situação está prejudicando a nossa economia. Gente, vai ser o impacto que isso vai causar, você não tem nem noção, vai ser muito grave, tá? A coisa ainda nem começou, o bicho ainda nem começou a pegar, tá? O Brasil está caminhando no caminho da barbárie, tá? E ele não se preparou, ele não é um país preparado para fazer o lockdown, em que esse momento que nós estamos todos aqui vertical, tá? Um lockdown vertical, em que você só isolasse as pessoas de risco e as pessoas que estivessem relacionadas com as pessoas que estivessem no alto risco, e essas pessoas que pudessem trabalhar de casa trabalhariam. Gente, se assim fosse, nós teremos menos colapso lá na frente, mas o que vai acontecer é o colapso, tá bom? Então se preparem aí e nós estamos aqui para ajudar você. Estão me mostrando aqui como que isso impacta você com toda a transparência. Eu não estou parado, né? Mas os outros estão. As pessoas estão paradas em suas casas, né? Alguns de home office, outros não. Mas enfim, esse momento que nós estamos vivendo de lockdown horizontal, em que todos pararam, ele deveria ser vertical.